Gurizada, o negócio é o seguinte, a polêmica frase do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, responsabilizando o técnico Renato pela derrota para o Bragantino. É sobre isso que eu quero conversar com vocês neste vídeo que tem o apoio da KTO. A KTO é a minha casa de apostas e aqui eu já te apresento o cupom promocional MENEGAS. MENEGAS com S, cupom que na KTO significa uma bonificação, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com, um cadastro muito simples, o site é de fácil navegação, a KTO tem um atendimento muito competente no chat, e aí quando te perguntarem se tu tem um cupom promocional, tu colocas MENEGAS. Este cupom te dá uma bonificação, tu já entra ganhando 20% em cima do teu primeiro depósito na KTO. Vai na KTO para brincar, para te divertir, acima de tudo, joga com responsabilidade. Em nome de KTO, eu estou rodando a vinheta e a seguir a gente conversa sobre o vice de futebol do Grêmio, colocando a responsabilidade em Renato Portaluppi. O Grêmio está em Atibaia, concentrado para 2 partidas fora de casa. Na primeira, perdeu para o Bragantino por 2-0, com o futebol muito pobre, sendo amplamente dominado pelo time da casa, e agora na segunda-feira encara também em São Paulo o Corinthians, pois foi em Atibaia que o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Brum, concedeu entrevista coletiva e deixou escapar uma manifestação forte. Antes de seguir adiante, eu reforço o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. Convido para que vocês ativem as notificações clicando naquele sininho e o like. Joga o canal do Menegas para cima. Aqui, ó, no meu Instagram, Meneghete Jornalista, você acompanha também os bastidores do meu dia a dia. Vocês sabem, eu tô fora de Porto Alegre, tô numa viagem, vim para Buenos Aires ver um show de uma banda local. No meu Insta, Meneghete Jornalista, vocês têm lá um pouco dos bastidores disso e, é claro, também muita informação com foco na dupla Grenal. Antônio Brum concedeu esta entrevista coletiva e na primeira pergunta feita pelo repórter da Rádio Bandeirantes, o Bruno Soares, ele fez uma manifestação forte, polêmica, às vezes até pode ser considerada óbvia, mas que no meu entendimento um dirigente que comanda um departamento de futebol não deve realizar, a não ser, e este não é o caso do Grêmio, quando o dirigente quer colocar o treinador na berlinda. O Bruno Soares perguntou qual era a responsabilidade do Renato nesta derrota para o Bragantino e se a direção tomaria alguma providência de cobrança ou algo semelhante. E aí, logo na primeira frase, Antônio Brum disse, abre aspas, a responsabilidade é de todos nós, principalmente do Renato. E seguiu falando, seguiu explicando os jogos, mas esta foi a frase. A responsabilidade é de todos nós, principalmente do Renato. Ora, esta frase não cabe interpretação, porque a repercussão incomodou o ambiente do Grêmio, em especial o dirigente, Antônio Brum, e é natural que ele fique incomodado com a repercussão. Mas a responsabilidade da frase, esta é dele, e não da imprensa. Não foi a imprensa que disse que a responsabilidade é principalmente do Renato, ainda que eu, por exemplo, considere isso. Eu acho que o Renato tem, sim, uma grande parcela e a maior de responsabilidade pelas atuações do Grêmio longe da arena. E ele foi encaixotado pelo Pedro Caixinha, o técnico do Bragantino, que já havia dado um nó tático no Renato no primeiro jogo, no empate em 3-3 na arena, mas desta vez conseguiu efetivar no placar a diferença técnica e tática dentro de campo que se viu entre Bragantino e Grêmio. Mas quando o dirigente de futebol diz isso, nós podemos fazer 2 leituras. Ou a direção do Grêmio está efetivamente incomodada com o trabalho do Renato, algo que eu não considero que seja verdadeiro, porque se está incomodada, não vejo no ambiente tricolor algum dirigente com capacidade para cobrar o Renato. Apenas o presidente Alberto Guerra poderia fazer isso neste momento, tem legitimidade, tamanho e experiência no futebol isso, mas o presidente Guerra tem que se preocupar com assuntos ainda mais relevantes do clube, a não ser que esta sequência de resultados ruins
persista. Nem acho que seja uma tendência, mas que o Grêmio está com problemas quando joga fora de casa, isso está escancarado. Mas quando o Antônio Brum diz isso, ou o Grêmio então está descontente, ou o dirigente tem dificuldade para se manifestar. E este é o ponto que eu realmente me abraço. Antônio Brum, e eu já disse isso no Debate Raiz, no nosso Donos da Bola da Band TV e aqui também no meu canal, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, tem dificuldade para se expressar, para se manifestar. Na minha opinião, não poderia ter dito isso. Ele fala o que ele quiser e eu, como analista, coloco aqui a minha opinião. Já se manifestou de forma equivocada também ao falar sobre o goleiro do Inter, Sérgio Rocher, quando foi perguntado, o Grêmio perdeu o leilão para o Inter, está aí o Rocher, ele disse, olha, pelos valores que o Inter pagou, eu não pagaria, quando ali ele poderia ter dito, Rocher é goleiro do Internacional, eu falo sobre os jogadores do Grêmio, pois o Brum às vezes me parece um tanto afoito, fala demais, diz o que pensa talvez, e esta não é a função e a missão de um dirigente, que tem que cobrar, que é verdade, mas que tem que fazer as cobranças internas. Eu acho que o Brum tem que corrigir isso, para que não faça ainda mais trapalhadas e comprometa o ambiente do Grêmio, que se sabe até este momento é muito bom. Então ele tem que corrigir isso, tem que aprender, tem que ter a humildade para reconhecer que tem esta dificuldade, para evitar daqui a pouco entrar numa rota de colisão com o técnico do Grêmio, que todos nós sabemos e reconhecemos é o manda-chuva quando o assunto é o departamento de futebol. E não ter a postura que ele teve nos bastidores, cobrando dos jornalistas que repercutiram esta declaração. Foi isso que aconteceu e assim é no futebol há 100 anos, quando um dirigente fala demais, quando fala de forma inadequada, a repercussão não é saudável, não é positiva. Ora, o que fez Antônio Brum foi cobrar no miúdo, no bastidor, os jornalistas que estão lá em Atibaia e que repercutiram esta manifestação, quando de fato o erro é dele e ele é que precisará ter humildade para ver que tem dificuldade para se expressar e a partir daí corrigir as suas posturas, as suas manifestações públicas. A frase de Brum é verdadeira, principalmente o técnico Renato tem responsabilidade, mas quando dita por alguém que tem braçadeira de vice-presidente de futebol do Grêmio, pega mal no ambiente e no vestiário. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, o vídeo é para KTO.com, a minha casa de apostas, aqui está o cupom promocional Menegas, que garante a todos vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. KTO.com, o cupom é Menegas. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.